E agora nós vamos ter ele, que já é conhecido, vocês já conhecem o trabalho, a maioria já conhece ou já ouviu falar, e que com certeza trará para vocês aqui hoje algo que vai construir ainda mais o universo mágico particular de cada um, vai ajudar na caminhada de vocês. De alguma forma, vocês sairão daqui melhores, maiores e com certeza com um aprendizado para a vida. Então, eu vou chamar aqui agora Frater Goya. Enquanto eu espero, é meio intimidador, né? Boa palestra, bom. Obrigado, querido. Tudo certo. Muito bem. Eu vim preparado para trazer algumas novidades para vocês. No entanto, eu vou ter que reescrever tudo, porque nós temos aqui algumas informações. A vida e a cultura são processos dinâmicos, tá? E eu sou assim, eu sou imprevisível. Eu costumo dizer, já falei isso para o Magog, eu não sou o caminho, eu não sou o caminhante, eu não sou o veículo, eu sou o acidente, tá? E, portanto, eu vim falar algumas coisas que vão mexer com todos nós. Se der tempo, eu vou voltar ao roteiro original, mas como o símbolo de Shenobi é a faca, né? Então nós não podemos nos esquivar de algumas coisas. Antes de mais nada, eu quero puxar um pouco da fala do Cédric e comentar que eu trabalho na educação. E, trabalhando pela educação, o meu eixo é a diversidade, por motivos óbvios, né? As pessoas podem dizer assim, mas Goya, né? Você é hétero, você é branco, né? O que você está fazendo lá? Mas eu sou um ocultista, eu sou um mago. Portanto, eu sou, por definição, um indivíduo marginal, tá? E em 2014, isso eu quero fazer uma parte / denúncia, né? Nós tivemos o Plano Decenal da Educação, que foi extirpado de uma das suas partes, que é o eixo diversidade. E o eixo diversidade é impressionante, porque ele conta com diversidade religiosa, diversidade de gênero, acessibilidade, altas habilidades, superdotação e uma série de outros temas que nos atingem a quase todos nós, em maior ou menor grau, aqui nessa sala. Tá? Por uma agenda fascista, né? Então, que vem se arvorando cada vez mais num país como o Brasil, e a gente se viu alijado. Lá em Campo Mourão, eu cheguei a sofrer ameaças físicas, ameaças de morte, né? E eu estou falando isso principalmente porque eu estava conversando esses tempos, alguns de vocês me conhecem quando eu falo sobre o enoquiano, que é o tema da minha palestra de hoje. Eu vim para falar sobre os sêniores enoquianos e o Magid, que é o professor individual que você pode trazer. E acho que talvez até aqui houve uma atuação nessa proposta desse Magid, desse professor, porque veio assim, fale disso, tá? E assim, alguém me perguntou já, por que você se importa com isso? Eu me importo com isso porque eu sou, antes de mais nada, humano. Se eu não olho para o lado e eu percebo uma mulher, eu percebo um homem trans, uma mulher trans, eu percebo a diversidade de seres que a gente aglomera enquanto sociedade, eu não estaria fazendo o meu trabalho.
Em 2014, eu dei uma entrevista ao Abu Janra, no programa Provocações, e ele me perguntou o que eu achava do casamento gay. E eu achava aquilo bizarro. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu não acredito que a gente tenha que ter uma lei que defina o que é amor e quem tem direito de amar quem, né? Eu acho que isso cabe às pessoas decidir com quem querem estar e não ao legislador, né? Então isso para mim é um tanto quanto óbvio. E dentro desse processo de inovação que você estava comentando, né? E a gente estava falando também, alguém acho que falou aqui ontem, né, que a cultura se constrói. A cultura, ela é um processo dinâmico, ela não é um processo estanque, né? E congelado. A partir do momento que a cultura ela se constrói, eu posso estar apoiado no ombro de gigantes, apoiado numa tradição que me antecede. A Cabala prova isso. Então, quando vocês veem nos livros de Cabala vários rabinos dizendo porque o Raim Vital, porque o Arizal, porque coisa, eles estão puxando aquelas pessoas como eu cito vocês aqui, e ao mesmo tempo estão dizendo, mas eu quero dar minha colherada nessa conversa, né? Então, isso é essencial para que a gente, enquanto cultura, cresça e sempre tenha mais e nunca menos, né? E nós viemos num processo mágico colonizador, né? Eurocêntrico, branco, etc. Todo mundo aqui sabe dessa conversa, não preciso estar falando isso aqui. E eu desenvolvi sempre muito trabalho de enoquiano a partir das minhas práticas, das práticas das pessoas do círculo, daquilo que a gente percebeu como verdadeiro ou não pela nossa própria experiência, não pela experiência de outros. E esses dias eu estava conversando com Ulisses Massad, e daí ele falou, Goya, tem o jeito do Goya fazer enoquiano. Aí eu falei, não é bem assim, é o jeito do círculo, é o jeito que eu passo para os meus alunos de se apropriar do conhecimento e não de seguir conhecimento, né? E aí o Ulisses disse assim, poxa, você podia dar um nome para isso. Eu falei, posso, né? Aí eu falei, eu vou chamar de Noromi Babagen, que é o enoquiano dos Filhos do Sul, né? Ele falou, por que você não chama de enoquiano ocidental? Eu falei, porque o Brasil não é considerado Ocidente. Se vocês não sabem, né, uma aula de geografia básica para todo mundo aqui, é que nós não somos Ocidente. Nós somos aquilo que Estados Unidos, Europa como um todo, não estou falando pessoas específicas, estou falando do pensamento, né, dominante europeu, etc., do próprio americano, né? Nós somos aquilo que eles definem pelo resto. Tá? E uma das práticas de enoquiano que eu desenvolvi é a missa enoquiana, que quem participa dos grupos já deve ter me visto falar bastante. E a missa enoquiana, ela tem o ato da comunhão, e aí eu vou falar um pouco da questão do que o Cédric comentou ali, que nem todo mundo quer ser líder, nem todo mundo quer... as pessoas querem apenas viver a sua espiritualidade, né? E acho que o Herman, né, o Frater Keron e Humberto, a gente também já conversou nisso em outros momentos, a magia não é um caminho para todo mundo. A magia, às vezes, ela depende do envolvimento, é o caminho da serpente. Então, existe o envolvimento, existe uma... Tem coisas que, para a gente, que somos caminhantes de longa data, não é mais não é uma opção. Talvez o que eu esteja falando aqui não é uma opção, é uma obrigação que eu tenho que fazer em virtude do lugar onde eu estou, né? Então, é isso que é importante. E dentro dessa questão da espiritualidade humana, a própria religião tem a sua espiritualidade, né? E, às vezes, as pessoas não querem ser magos, mas eles querem estar mais próximos de Deus, daquilo que entende como uma divindade, daquilo que ele entende que é uma espiritualidade,
sem que necessariamente ele precise fazer horas de ritual, aprender, decorar um livro desse tamanho, saber quem começou, quem iniciou aonde, etc. A pessoa só quer viver. A pessoa só quer uma coisa que se chama baraka, bênção. E, aliás, ontem o Magog falou que a live caiu por um direito autoral nosso, porque eu usei um trecho de um filme chamado Baraka, e Baraka quer dizer bênção, é de onde vem Abraxas, né? Baruch, Baraka, né? Barack Obama, Abraxas, Abraçax, o que abre caminhos, né? Que eu tenho tatuado aqui no braço. E a religião, a missa enoquiana, nesse contexto, para mim ela cumpre o papel da bênção. Porque às vezes você diz assim, poxa, eu queria fazer uma cerimônia de casamento. E pode ver que é muito difícil, às vezes, você fazer um casamento Wicca, fazer um casamento mágico, etc., porque não tem referencial. Por quê? Porque dentro do processo da estrutura espiritual, a religião tem um contexto e a magia tem outro contexto, o ocultismo tem outro contexto. Então, a parte da religião, ela é aquilo que agrega, ela é o elemento agregador, salvífico, como dizem os cristãos, né, etc. Então, às vezes, eu tenho gente que só quer vir aqui e dizer assim, Goia, você não quer batizar meu filho? Goia, você não quer fazer o meu casamento? Então, isso é função da religião. E aí, baseado nisso, eu desenvolvi a missa enoquiana, eu já fiz casamento de alunos meus em enoquiano, né? Estou desenvolvendo o funeral também, para que as pessoas sejam enterradas com dignidade. Eu não quero e não serei enterrado num cemitério cristão, é uma opção, tá? Eu jamais farei parte de uma religião que não me quer, né? E tampouco vou endossar, né, algo advindo disso. E como eu falei, eu sou acidente, eu não vim pedir licença, eu vim meter o pé na porta, tá? Dentro desse contexto. E aí eu conversando esses dias com o Yair Alô, ele falou, mas Goia, como que vai ser isso? Eu falei, vai ser aberto, Yair. Eu vou simplesmente escrever tudo isso e vou colocar como aquelas leis de copyleft, né, para que as pessoas possam usufruir, possam agregar, enquanto aspecto cultural, alterar o seu conteúdo de acordo com a sua realidade, espaço, temporal, etc., e que ela seja uma religião inclusiva. Eu quero que qualquer pessoa que venha, ou qualquer pessoa que queira, né? Por exemplo, tem a Nicole, que é minha aluna, que mora lá em Londrina, ela diz assim, poxa, agora eu tenho uma amiga aqui que me pediu para eu fazer, de repente, o batizado do meu filho. Posso fazer? Pode. Poxa, eu tenho, né, o Jorge Flores, eu tenho um pessoal aqui em Porto Alegre que a gente queria fazer uma cerimônia para fazer esse aspecto da comunhão. Vamos fazer. Né? O Sérgio diz, poxa, eu queria fazer um casamento para o pessoal nesse aspecto. Vai fazer. Porque a principal objetivo, e isso é o que vai me levar de volta à palestra do Maguide, do Sênior como Maguide, é que dentro do contexto da Kabbalah, todas as almas vêm de um ponto original, e nós aqui temos uma raiz lá longe, lá em cima. E essas práticas são formas, essa bênção, esse barak, é uma forma de conectar novamente com essa fonte, não que a gente algum dia tenha perdido, acredito que a gente não perde, porque senão não haveria uma existência para começar a conversa. Então, de fazer essa conexão. Então, esse processo do Maguide é meio que o como fazer isso. Então, eu quero que as pessoas tenham livre acesso à sua espiritualidade. O meu objetivo, enquanto magista, eu sofri muito bullying, eu sofri muito preconceito. Eu tive pessoas dizendo para o meu filho, você sabe quem é seu pai? Tá? E aí ele, como também já não é tão flor que se cheira, eu sei, né? Então, assim, mas eu já tive gente dizendo, seu pai leva a alma das pessoas para o inferno.
né? Então, que bom, né? Que bom que isso acontece. Então, dentro desse contexto, o meu objetivo principal como magista foi a grande promessa que eu fiz aos 9 anos de idade, quando eu descobri o meu caminho mágico, foi esse, de desmistificar, de abrir caminhos para as pessoas. E se a minha... se esse estado, essa condição física que eu me encontro, homem branco, hétero, né, de classe média, ou seja, eu sou o exemplo de tudo aquilo que hoje em dia a gente entende quase como sendo abjeto, né? Mas isso ao mesmo tempo me franqueia algumas portas, eu tenho consciência disso. Então eu tenho que me colocar na posição de somar com todos vocês. Eu tenho que me colocar à disposição para ombrear. É preciso entender que eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais forte do que ninguém. Tá? Eu tenho tatuado aqui, me permito mostrar essa perna linda, branca de Taichuan, né? Aqui uma tatuagem coletiva que nós fizemos para comemorar o aniversário de um amigo, juntos somos mais fortes. Então eu tenho isso na pele, não é uma palavra, não é uma frase. Tá? Então nós temos que nos ombrearmos e lutarmos pelo bem de todos, não de um só. Então, eu, enquanto Frater Goya, não sou melhor que ninguém, não sou mais forte que ninguém, mas eu vou me somar com a Morgana, vou me somar com o Cédric, né? Com o Gilberto, com o Jorge, com o Magog, e é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Lutando por todos, né? E não porque eu não sou mais forte que ninguém, eu não posso me colocar como juiz, como detentor de um poder inimaginável. Mas eu tenho que, de acordo com as minhas habilidades, oferecer aquilo que eu tenho de melhor para melhorar o todo. Isso, para mim, é a definição de evolução. Quanto tempo eu tenho para fazer a palestra programada? Oi? 40? Opa! Então agora vamos ao assunto que eu vim falar aqui. Muito bem. O sênior como Maguide. Isso é parte desses frutos que a gente tem colhido ao longo dos anos. E existe uma coisa chamada inspiração divina, Ruach HaKodesh, em hebraico, que dentro da religião cristã é o chamado Espírito Santo, mas na realidade dentro da Kabbalah se chama inspiração divina. E essa inspiração divina, ela é o que traz o caráter das profecias, o caráter profético, o caráter revelatório, tá? E isso se dá muitas vezes através de um professor. Este professor, ele não precisa ser físico, ele pode ter tido uma existência física, mas ele não precisa estar no plano físico. E esse professor, ele também não é o SAG. Muitas pessoas definem, mas aí para isso você tem o sagrado anjo guardião. Não. O sagrado anjo guardião, quando você o encontra, o objetivo dele, do Abraham Melin, do Liber Samer, etc., é te permitir a visão e o conhecimento do sagrado anjo guardião, a conversação, a visão e a conversação. É como você ter o WhatsApp do anjo, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui conversando, a gente está conversando durante o café, mas muitos não têm meu WhatsApp. Né? Então, conversa aqui, eu estive lá, Goya, faz uma foto comigo. Né? Então, o nosso contato com o SAG é mais ou menos esse, durante a nossa vida. Então, nós vemos ele, ocasionalmente, vemos passando na rua, às vezes cai a nossa sacola de compras, ele ajuda a juntar, e some, vai embora. Então, a nossa fala, o contato com o SAG, ele é esporádico e não é provocado, né?
Você não tem poder sobre isso. Agora, quando você faz um Abramelin da vida, um Liber Summer, o ritual enoquiano do Apocalipse, é para você chegar nele e dizer assim, pô, velho, me dá teu WhatsApp, cara, eu preciso falar direto com você. Pelo menos teu e-mail eu tenho que ter, né? E aí o ritual é para isso. São 6 meses de convencimento para você ter esse acesso. Tá? E aí ele vai te revelar tudo que você tiver capacidade de absorver. Isso é o SAG, né? Ou uma definição, mais ou menos, né? Não a realidade absoluta do SAG. E a segunda coisa é o Magid, ele não tem esse caráter do SAG, porque o SAG também nasce quando você nasce e morre quando você morre. Então o SAG ele é individual e intransferível. Ele não é parte do Shen Han Forash, ele não é nada disso. Ele é parte inerente a você, ele faz parte da sua vida e da sua existência. Você nasceu, apareceu um SAG, você morreu, que nem a Sininho, né? Então, ele é a sua Sininho particular. E daí, o Magid, ele é um professor específico, que você contrata quando você está mal em matemática. Então, o seu filho está com muito problema para aprender matemática, e você contrata um professor para ajudar ele. Então, o Magid, dentro desse contexto, ele é um tutor, um professor que vai trazer para você determinadas informações, né? Então, de novo, eu vou puxar aqui a palestra do Cedric, né? Quando ele falou assim, às vezes a pessoa quer fazer uma autoiniciação e não sabe como. Para quem pergunta? Para o Magid. Porque aí você vai fazer esse contato e vai dizer, cara, me ajuda com isso. Aí o Magid, ele pode ter várias naturezas. Você pode ter, por exemplo, dentro até do contexto da Kabbalah, eu estou citando até para que vocês tenham referências em relação a esse material. Ele pode ser, por exemplo, um tzadikim, ele pode ser um justo, que no geral esse justo é meio que um tutor particular seu, que você descobre pela data do seu nascimento. Então, você pega lá no calendário hebraico, o ano, o dia que você nasceu, vai dizer, você nasceu no dia tal, do mês tal. E daí tem uma lista de rabinos que já morreram, que são considerados cara de grande iluminação. Aí você escolhe. Se no dia que você nasceu, é o meu caso, não tem um tzadikim, você escolhe aleatoriamente, já que não tem ninguém aqui que queira, eu vou escolher do pote. Aí você escolhe quem você quer. Essa é uma forma de você ter, que você contacta um justo para te ensinar. Outra é pegar grandes profetas, que nem o profeta Elias, posso invocar o Arizal, posso invocar Arão, lá, que era o irmão lá do Moisés, né? Etc. Moisés, eu posso chamar ele. E você tem também um outro nível de Magid. Pode ser inclusive um parente seu que chamou. Posso chamar o Gardner, posso chamar o Crowley. Eu falei, eu quero que Crowley, ou a essência de Crowley, me explique essa porra aqui. Eu não estou entendendo esse pedaço do livro da lei, eu quero que você me traga essa informação. Né? Ele vem só para isso. Só que isso. Bom, já vou falar nisso, eu não quero perder o fio da meada. Aí o terceiro tipo são os espíritos dos livros. Por exemplo, na Torá, você tem uma figura chamada Sartorá, que é o príncipe da Torá, né? Aí você tem no Zohar, você tem um príncipe do Zohar, um Sar HaZohar, e assim por diante. Então, livros, Sefer Yetzirah, o Zohar, esses grandes livros, talvez os próprios diários do John Dee, de alguma forma, tenham um ou mais de um, porque ele teve anjos que orientaram durante todo esse processo. Então, você vai invocar aquele anjo para elucidar aquela informação. Você vai invocar o príncipe da Torá, o príncipe do Sefer Yetzirah, para trazer aquela informação. E quando, às vezes, algum rabino tem muita dificuldade em interpretar um trecho da Torá, que outros não elucidaram, ele invoca o espírito do livro, tá? Que é o Magid. E aí, aonde isso se conecta no enoquiano? Meu colega aqui, meu irmão de longa caminhada, né? O Humberto Mag, está aqui.
E o Humberto tem uma longa jornada dentro do processo mágico, então a gente sabe, né, por exemplo, dentro do sistema enoquiano, que os sêniores, eles são... Viram que eu fiz aqui igual os rabinos da antiguidade faziam? Eu peguei um outro rabino, puxei a autoridade dele para ele me validar, né? Então, aí ele já não pode me contradizer depois disso, né? Mas a gente sabe que os sêniores, eles são detentores de todo conhecimento. Então, eles estão na coluna, né? Então, se você pega a tabela enoquiana, então ela é um quadrado, né? Igual um tabuleiro de xadrez, e cada quadrado você tem as colunas e linhas. Então, você tem as 4 torres enoquianas, né? Eu vou apelar para o exercício imaginativo de vocês, porque eu não trouxe justamente para que vocês não fiquem focados numa imagem, ao invés daquilo que eu estou falando. Então, você tem a coluna do Deus Pai, do Deus Filho, e a linha do Espírito Santo no meio. Então, vai ser a 6ª, a 7ª coluna e a 7ª linha de uma tabela da união. E esses sêniores, né, eles vão estar justamente ali nessas colunas e nessas linhas, separando quadrantes e podem trazer informação sobre qualquer coisa relativa àquele quadrante. Então, quando você fala, eu queria alguém que me ensinasse alguma coisa, o sênior é o cara. Então, por exemplo, existe um sênior que lida com sonhos. Então, você pode evocá-lo para que ele venha, durante o seu sono, e trazer determinadas informações. E aí, isso pode ser um contato esporádico, só para elucidar uma dúvida, ou um contato duradouro. Olha, eu preciso que você me ajude, eu tenho esse livro aqui, né? Então, pega aqueles livros incompreensíveis, né? Pega lá o Códex Serafinianus, por exemplo, e diz, eu quero decodificar isso aqui. Então, você vai invocar o sênior que vai ser responsável pela decodificação de símbolos. E esse cara vai te ensinar e vai te instruir. E aí, isso é o que explica, muitas vezes, por que determinadas pessoas têm acesso a determinados conhecimentos que não deveriam estar ali. Então, esse processo de contato com o seu Maguid, com um Maguid pessoal, que pode ser invocado, ele vai explicar por que você tem um cara que simplesmente começa e, de repente, ele deslancha um troço. Nossa, o cara enveredou nesse caminho e trouxe informação que ninguém mais trouxe, né? E aí, de novo, isso não valida, não é o selo tirei do cu, né? De onde você tirou isso, né? Vozes na minha cabeça, não é isso, tá? E isso é importante a gente estar muito bem centrado, porque isso não é canalização, isso não é mediunidade, o sênior não é um aspecto do seu eu superior divino, ele não é parte do seu inconsciente. Isso é uma coisa que é essencial colocar. Esses seres, tanto dentro do sistema enoquiano, quanto dentro do processo da Kabbalah e outras tradições que vêm com essa tradição, digamos, de buscar um saber ancestral, né? Eles têm todas elas essa característica. Você tem um indivíduo que vai se apresentar para você sempre da mesma forma. Quando você tem um aspecto do seu eu, né? Todos vocês já viram talvez algum vídeo meu, alguma palestra minha, em que eu falo que nós temos um inventário pessoal, nós temos um ideário pessoal. Então, por exemplo, né, o pessoal ali do Alento do Dragão, então o ideário deles passa por dragões. Então, toda a carga simbólica que eles vão receber sempre estará permeada por dragões, por serpentes, né? A magia telúrica, etc., que vão trazer essa informação para eles. Se alguns de nós tiver a concepção ou perceber aqui uma energia feminina,
Então, uns vão dizer que é a Deus, outros vão dizer que é a Nossa Senhora, outros vão dizer, né, isso é minha avó, porque minha avó tinha bem essa energia, eu sinto minha avó com a gente aqui hoje, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tenta decodificar a informação de acordo com o ideário que você tem. Você não consegue inteligir uma coisa que você não conhece. E eu vou falar de novo aqui, porque é um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de Nostradamus. Nostradamus, ele fazia as suas quadras, e daí imagine que ele dizia assim, e eis que naqueles tempos as pessoas entravam em cavernas sob a terra, e nessas cavernas, grandes dragões de escamas de prata se moviam em alta velocidade. De tempos em tempos eles paravam, abriam a sua bocarra gigantesca e as pessoas se arremessavam aos milhões ali dentro. E em outros tempos ele parava, depois de uma certa caminhada, e vomitava todas aquelas pessoas que saíam transformadas dali de dentro. Ele está descrevendo o metrô de São Paulo. Né? Só que como Nostradamus não conhecia metrô, ele não tinha como inteligir metrô. Então ele trouxe a informação de um dragão, que para ele fazia muito mais sentido estar embaixo da terra, ter escamas prateadas, etc. Né? Então nós é que vamos dar a roupagem. Então quando eu faço essa questão da roupagem, e eu estou exemplificando isso para dizer por que o Maguide não é o seu eu superior, não é a sua avó que morreu, etc., é porque o Maguide ele tem a particularidade dele. Né? Então, por exemplo, que nem eu falei, se eu sou católico, se eu sou cristão, então vai vir com aquela aura, aquele halo ao redor da cabeça, vestido daqueles judeus da Galileia, que a gente vê na igrejinha, né? Então, aqueles anjinhos de cabelinhos dourados e tal, você vai ter esse ideário. É natural que seja. Agora, o Maguide, ele chega, você vai olhar, de repente tem um urso ali de pé. Aí você fala, mas que porra, o que tem um urso no meio dessa sala? Aí diz, eu quero você. Né? Então, e o Maguide, ele tem essa característica, ele não se altera de acordo com o seu inventário. Então, ele vai se apresentar de acordo com a natureza dele. Tá? E aí, também, aqui, o que vai acontecer é que, às vezes, você vai interpretar, mas ele vai trazer aquelas características, que nem eu falei, uma energia feminina, uma energia masculina, uma energia... né? Por exemplo, eu costumo dizer, Deus não é Ri, não é Xi, ele é It. A coisa. Né? Por isso que, por exemplo, no enoquiano, quando eu falo do enoquiano, eu não uso Deus, Deus, eu uso aquele a quem nada a não ser o silêncio pode expressar, porque aí você vai colocar a sua percepção ali. Né? Então fica aberto para a sua percepção e não para a minha, no que eu quero que você entenda de Deus. Né? Então o Maguide, quando ele se apresentar, e é por isso que você vai perceber também ao longo do tempo, se você fizer esse processo, que o Maguide ele pode mudar. Porque assim como em Hogwarts, você tem o professor de artes das trevas, você vai ter a professora que ensina herbologia, e assim sucessivamente. Né? E na história do Harry Potter, os piores eram os professores contra as artes das trevas, que sempre eram uns bosta. Né? É que nem aqueles livros de mistério que o assassino é sempre o mordomo, no Harry Potter é sempre o professor de artes das trevas que tem um rolo lá. Né? Então, e você percebe que muda o professor. Né? E, por exemplo, e também da mesma forma, como essa energia ela tem uma certa identidade, que nem eu falei, o sênior ele é um professor por definição. Ele é alguém que vem, porque o próprio nome do sênior quer dizer senhor, então você tem a ideia de uma pessoa de idade avançada. Né? Já traz, ou de alguém que está há muito tempo. Aliás, me permitam fazer uma leve digressão. Talvez seja sexista, não sei. É que talvez pela minha boca fique.
mas eu ouvi de uma mulher, alguém que eu respeito muito, e eu acho fabulosa a leitura dela, então eu vou repetir para vocês. Portanto, não matem o mensageiro, tá? Entendam isso. Né? Eu estou vendendo o peixe pelo mesmo preço que eu paguei. Então, essa pessoa foi a Mary Greer, que é uma taróloga, uma mulher fantástica. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é tudo. Assim, eu adoro a Mary Greer, alguém que eu conheci e amo desde o dia que eu a conheci. Inclusive, ela me deu um livro que ela escreveu sobre mulheres na Golden Dawn. Ela conta a história de 3 grandes personagens da Golden Dawn. E aí foi lá que eu percebi o men's gaze, que é esse olhar, né, masculino, principalmente misógino, né, que a gente tem e que persiste ainda hoje. Porque eu comecei a ler o livro dela e foi ficando difícil. Aí eu escrevi para ela, eu falei, Mary, eu tenho que parar esse livro. Ela falou, mas por quê, Goya? Eu falei, porque tem muito útero para mim. Eu vou ter que primeiro me entender com o meu útero para eu conseguir entender o que você está falando. E aí eu comecei, a partir desse momento, a me perguntar e a me questionar o que as mulheres, a dificuldade que as mulheres têm e percebem em toda a literatura mágica ocidental feita por homens, predominantemente. Né? Eu percebi que eu tinha que me colocar enquanto mulher para poder entender isso, e ao mesmo tempo me chocou, porque como homem eu nunca tinha percebido o quão tóxico é isso e o esforço que as mulheres têm que fazer dia após dia para entender uma sociedade como um todo construída sob um viés masculino. E todo dia você chega no restaurante, o cardápio é feito, desenvolvido, falado pelo viés masculino. Você vai ler uma lei, ela fala do viés masculino. Então, gente, é muito cansativo. Tá? Então, eu entendi isso graças a Mary. E a Mary, ela falou, ela conta por que nós vemos toda bruxa como aquela mulher velha, verruga na ponta do nariz, né? De onde vem esse estereótipo? Né? E da cartomante. Ela diz, a história da mulher se mistura com a história da cartomancia. Como eu falei, não matem o mensageiro. Talvez pela minha voz soe sexista, mas eu vou contar como ela me contou. Então, a Mary dizia assim, as mulheres, ao longo da sua vida, da sua existência, né, principalmente do ponto de vista antropológico, a mamadeira tinha que ficar em casa. Então, a mulher não podia sair caçar carregando o bebê. Então, a mulher foi responsável por desenvolver a parte o tear, a costura, habilidades que ela pudesse fazer ali dentro da caverna. Né? Enquanto que o homem foi lá caçar, vamos fazer aquelas brigas lá no meio do mato, vamos lutar com o lobo, vamos rolar na selva. Né? Então, os homens foram para aquele lá e a mulher ficava. Só que, como o homem adora fazer coisa idiota e sempre morre aos montes, né? Que tal se eu acho que a gente vai conseguir caçar um leão melhor se a gente pular do telhado. Né? Ah, mas isso só funciona se você não tiver com capacete. Opa! Né? Daí o cara vai. Então, sempre teve menos homens do que mulheres. Só que como os homens, muitas vezes, conseguiam alimento que era mais substancial, por exemplo, a carne, do que a verdura, né? E às vezes a chuva, o vento, a peste também não ajudava, então o homem começou a se arvorar num lugar de poder. Né? E aí as mulheres acabavam tendo que se vincular aos homens, né? Para poder continuar existindo. Então você era alguém se você tinha um homem do lado. Né? Isso foi um processo de defesa, né, da sociedade humana quando a gente começou a formar clãs. E com isso, só que aí os homens morriam, porque pulavam do telhado, né, pulava de cima da caverna. Né, vamos ver quem mergulha mais fundo. Ih, o fulano não voltou, né? O Quero não voltou. Marge, quem dá notícia, né? Então, aí a mulher
fez aquilo que era mais fácil para ela naquele momento e criou a profissão mais antiga do mundo, que era a prostituição. Né? Para garantir sua subsistência, eu troco por sexo, o lavô está novo, beleza. Só que chega uma hora que isso já não é suficiente. Né? A beleza já não vai dar tanto, tal. Aí o que acontece? Ela se tornava governanta, aia, lavadeiras, né? E aí, só que também chega uma hora, a idade vem, ela já não tinha força para lavar, bater o tapete do castelo, né? Só que não tinha previdência, gente. Então, e essa pessoa continuava existindo. Então, como é que aquela mulher ia sobreviver? Porque, afinal, homens eram heróis, homens pulavam de telhados. Então, né, o cara... Aliás, para entender isso, vejam, por exemplo, Júlio Verne, na Viagem da Terra à Lua, que eles fazem aquele canhão que joga, né? E a Sociedade de Tiro de Londres, ele descreve como sendo um bando de cara despedaçado, porque os caras criavam canhões, na hora que ia experimentar o canhão, perdia um braço, uma perna, então você olhava, estava todo mundo faltando um pedaço, mas afinal era a Sociedade de Tiro da Inglaterra, né? Então ele ainda tira sarro disso. Mas, afinal, os homens acabavam sendo heróis e as mulheres viviam à margem. E o que sobrava para essa mulher? Benzedeira. Né? Como era analfabeta, ela precisava de um alfabeto visual, por isso as cartas. Né? E aí a Mary conta que justamente, então, para você chegar a ser cartomante, e aquela mulher tinha sido muito vivida, porque ela cuidou do plantio, ela transou com aqueles caras insuportáveis, nojentos, com bafo de onça, que se achavam lindos, né? Ela teve que lavar a roupa do senhor do castelo, lavar aquela bosta do castelo que estava tudo cagado, do piso ao teto, né? Então ela sabia, ela tinha uma vida atrás dela que dava suporte. Então, quando ela pegava um baralho Lenormand, com uma figura normalmente feita à mão, ela não precisava do texto. A imagem transportava ela para a cena. E aí que nasce a imagem da bruxa com verruga no nariz, feia, com chapéuzinho, encarquilhada. Então ela fala que a mulher, a história da mulher, a história da cartomancia e da bruxaria dentro desse contexto é uma só. É a história da luta da mulher pelo seu lugar no mundo. E eu acho fabulosa essa leitura que a Mary faz, né? Então, assim, e de novo, gente, voltando a trazer isso para o tema aqui do Magid, a maior parte das pessoas, muitas vezes, eu fui um caso desses, o Herman, né, o Keron e o Humberto, são do Rio de Janeiro. Então, eles são da cidade onde estava Marcelo Mota, Euclides Lacerda de Almeida, né? Quando eu ouvi falar no Mota e escrevi para ele, ele tinha morrido. Até o Keron me mandou um livro do yoga, traduzido pelo Mota, e que tinha uma caixa postal, e eu falei para ele, eu lembro dessa caixa postal, é a mesma que eu escrevi. Aí ficou um ano rodando aquilo pelo correio e voltou, você não vai conseguir falar com o Mota porque ele morreu. Né? Infelizmente, né, a passagem aí do Frater Parzival e tal, foi só o que eu soube. Então, quando eu estudei Crowley, eu não tinha ninguém para me falar sobre Crowley. Eu morava numa capital que não tinha nada de ocultismo dentro desse contexto. E quem foi meu professor? O tarô. Né? Quando eu vi o tarô de Crowley, eu sabia na minha mão que todo o saber dele estava ali. E eu falo isso no meu curso de tarô. Quando você pega o tarô de Thoth, quando Crowley idealiza ali o sistema da A, professor, discípulo, ninguém conhece ninguém, você vai saber um outro... A despersonalização do eu é fantástica a ideia, só que tem um porém, as pessoas morrem. E aí, automaticamente, ela nasce que nem um movimento hippie, né? Dentro dessa ótica, que o hippie é um movimento autoexcludente, porque o lema do movimento hippie é não confie em ninguém,
com mais de 30 anos, mas hippies chegavam aos 30, né? Então, é um movimento autoexcludente. E dentro dessa primeira leitura, não que a A seja isso, ela não é, mas dentro dessa ótica, ela viria a se tornar isso, porque morreu o professor, o aluno, né, fica a ver navios. E aí, qual foi a saída que Crowley identificou? Preservar o seu conhecimento no tarô. Então, o grande mestre e o grande crivo que nós temos, muitas vezes, para auxiliar, além dos diversos textos que ele montou e tudo mais, é o próprio tarô. Porque o tarô, ele passando para Frida Harris e colocando em símbolos, o tarô é uma peça viva. Então, toda e qualquer opinião acerca de Telemann é meramente opinião, muitas vezes, quando você a compara ao tarô. Porque às vezes você diz, é isso, você olha o tarô. Não, não é. Porque lá dentro ele coloca as informações, né? Ele coloca trechos inteiros do livro da lei dentro do tarô, ele coloca Enoquiano, ele coloca Cabala, ele coloca Geomancia. Então, aí cabe a você, né, trazer. E é por isso que no tarô você invoca o grande professor, que é Thoth, que é o livro de Thoth, né? E aquele papel virou só enfeite cênico, né? Só acompanhou aqui, é aquela questão de segurança, né? É o conforto, né, que a gente tem. Então eu vou deixar ali meu celular, que eu não vou ter medo, né? Vou deixar o papel que se eu esquecer eu recorro a ele. E eu queria abrir para perguntas para vocês, porque a gente só tem mais 5 minutinhos. E pelo silêncio e posição de vocês, eu vejo que vocês gostaram. Então, eu me coloco à disposição para responder qualquer questionamento que vocês queiram fazer nesse momento. Muito obrigado. Se ninguém vier perguntar, eu vou indicar. Se ninguém vier por bem, vai vir por mal, né? Ninguém tem nada a perguntar, nada a declarar? Pessoal, quem vai fazer pergunta? Já foi tudo tão esclarecido. Não. Não, se a gente começar com perguntas sobre o tema do piano, a gente vai ficar aqui até 6 horas da tarde. Então, Posso fazer um? Claro. Só meia. Goya, parabéns pela palestra, já vou falar isso aí em cima novamente, mas o que eu gostaria de te perguntar pela sua experiência e tempo dentro desta comunidade, diante do cenário atual, as mudanças, você acompanha toda essa evolução e entrega dentro das redes sociais, novos autores, condições de publicar que antes eram tão restritas, como você avalia, né, eu vou falar novamente, como você vê o desenvolvimento e a evolução do nosso cenário, da nossa comunidade, para os próximos 5, 10 anos, e eu já contando com a sua existência aqui ainda? Que bom que ele espera que eu não morra nos próximos 5 anos. Mas, assim, antes de mais nada, talvez seja preciso comentar o seguinte. Primeiro, eu não sou contra ninguém. Ao contrário, o meu discurso é sempre a favor de tudo, a favor das pessoas. Então, às vezes, quando eu falo que nem essa questão mesmo do pensamento dominante europeu, etc., é porque isso faz parte da história humana. Tá? Só que agora, aí indo para a tua pergunta, nós temos, como você falou, nós temos meios, nós temos pessoas, nós temos autores, e é essencial a gente entender que nós temos no mercado brasileiro, de novo, eu não estou sendo contra ninguém, só que o brasileiro tem a maldita visão, o síndrome de vira-lata, que sempre o outro é melhor, sempre o outro, mas aí se um autor lá de fora falou, validou, se o daqui fala a mesma coisa,
sei lá, né? Mas é que a gente fica em dúvida, né? Quando ele fala. Então a gente precisa entender que existe lugar para todos. E eu acho que é essencial, nós, inclusive, por isso que eu sempre apoiei todos os movimentos enoquianos que surgiram a partir daqueles primeiros passos que Humberto deu, que eu dei, outras pessoas, o próprio Mota chegou a falar em enoquiano com Euclides, tal, muito por cima, porque não é um tema central da A, mas ele falou. Então nós temos, desde a época do Mota, gente falando sobre enoquiano no Brasil. E hoje nós temos o maior número de praticantes de magia enoquiana do planeta. Eu conversei uma vez com o Lomilo Duquette e comentei por alto, ele falou, cara, vocês têm muita gente, eu nunca vi tanta gente assim aqui. Né? E acho que o Humberto uma vez falou isso para mim também. Eu desconheço grupos grandes que pratiquem enoquiano. Isso acho que foi 2008, 2010, mais ou menos, que a gente teve essa conversa. E hoje, 14 anos depois, nós temos grupos aí com 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas falando sobre enoquiano. Diversas pessoas que concordam ou não entre si. E a questão não é todo mundo concordar, mas é entendermos diferenças, é validar o outro pela diferença, pelo respeito, né, pela dignidade e pela luta. Né, porque o ser humano, ele é um ser que se debate entre a eterna luta entre ter os desejos do espírito e os desejos da matéria em si. Nós vivemos em eterno conflito entre o céu e o inferno, entre a carne e o espírito, entre o ser e o não ser. Né? Então, nós temos o universo contra nós. Espíritos querem nos obsidiar. As feras querem nos devorar. Mas nós somos humanos e está em nós o poder da mudança. E é isso que eu digo. Então nós temos que nos abraçar e não que nos digladiar. Então acho que no Brasil nós temos condições hoje de mostrar, como você falou, né, na fala do Van Diesel, né, aqui é Brasil, porra, né? Então nós temos hoje que mostrar que nós temos material de qualidade e, de novo, nos erguemos sobre ombros de gigantes. Nos erguemos Crowley, Matters. Eu gosto muito da Eva Wong no budismo, Israel Regard, o próprio René Guénon, né? O Júlio Zévalo, eu não jogo toda a obra dele fora, tem coisas dele que eu gosto muito. Mircea Eliade, eu acho ele fabuloso, li vários livros dele, assim, quando eu leio Mircea Eliade, é quase uma conversa com o Magid, que eu sinto que ele fala comigo. Né? Então, a gente está se erguendo sobre ombros de gigantes. Então, nós temos que permitir que outros se ergam sobre nossos ombros. E se o meu corpo é morto e alquebrado servir para fazer vocês alcançarem algum lugar e sair do buraco que a gente se enfiou, assim será feito. Tá? Respondi sua pergunta? Pode fazer. Não, traz você. Tem uma pergunta. Aproveita. Olá, Frater, bom dia. Eu queria perguntar sobre a questão do Magid, quando explicou essa parte. De alguma forma, quando nós acessamos, não é, aos registros akáshicos, seria um contacto com o Magid? Quando fazemos a oração e nos conectamos ao Akasha, seria mais ou menos também esse contacto? Sim, sim e não. Aí tem duas coisas dentro dessa pergunta para responder. Como que é seu nome? Rafaela. Rafaela, muito prazer. Vieste de Portugal? Sim. Prazer, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Né? Nós, quando a gente pensa no registro acástico, a gente pensa num grande bolsão, numa grande biblioteca. Né? E esse processo com o Magid, ele é o bibliotecário.
Ele vai chegar e vai pegar você e vai dizer, essa informação que você precisa, eu vou levar você até ela. Porque o grande problema do registro acásico, que nem dentro do contexto da teosofia, é que tem lá um bolsão, mas não existe um índice desse bolsão. Né? Você tem que procurar. Então, por exemplo, dentro da literatura cabalística, você tem a literatura de Rehalot. Rehalot é os palácios, que descrevem, por exemplo, como é o registro acásico. Nessa sala aqui tem que conhecimento, naquela sala lá tem qual conhecimento. E a literatura de Rehalot, ela dá o mapa para você andar por esse lugar. E o Maguide é o cara que você chega na frente da biblioteca e diz assim, cara, eu estou precisando de informação a respeito de... E daí você vai. Através dessa... Ele vai te levar para ajudar você, vai ser um intermediador. E aí também é por isso, o terceiro ponto, que o anjo, e que a literatura cabalística define que o anjo não pode ser objeto de adoração. Então, você não faz devoção aos anjos. Você faz devoção a Hashem, aquele a quem nada não ser o silêncio pode expressar, a deusa. Né? O anjo ele é apenas o intermediário, ele é o funcionário que vai levar você para a informação. Né? Então, isso é uma coisa importante para saber. Né? Então, acho que essa é a sua resposta. Sim, sim. Tá? Obrigada. Disponha. Deixa eu abraçar esse cara. Né? Eu conheço ele das listas do Yahoo do início do ano 2000, quando a gente... Está entregando nossa idade. Mas a gente é jovem há mais tempo, né? Não é velho? E assim, todo mundo, isso é uma coisa que eu falo aqui para todos vocês, eu acho que todo mundo merece uma chance, todo mundo merece uma oportunidade, todo mundo merece respeito, como eu falei. Até se prova em contrário. Né? Então, quando a gente opta por estar ombreando com Magog, Cedric, né? A Bárbara, né? A Vesta Nox, né? É Bárbara, né? Isso, a Vesta Nox, eu estava esquecendo o moto. A gente o faz por acreditar nessas pessoas, por acreditar no Jorge, no Fagundes, no Humberto, no Queron, né? E isso não significa que a gente vai estar o tempo inteiro juntos. Eu vou morrer, ele vai morrer, a mamãe vai morrer, né? Os patinhos vão morrer. Então, todo mundo finaliza um dia, ou um dia a gente briga, é natural que isso aconteça, né? E aí pode ser que eu olhe para o Magog e diga, cara, eu não quero mais te abraçar. Né? Acabou a conversa, mas nesse momento, né? Então sinto que a gente deve abraçar o cara aqui e agradecer esse esforço. Obrigado. Vamos abrir para ver o que ela identificou. Um comentário que teve no chat que eu faço questão de te falar. Falaram o professor Goya. E ontem eu conversava com o Quero que o Humberto dizia, não tem coisa melhor para você saber que uma pessoa é um bom professor, e quando ele termina a aula dele, você se sente com mais vontade de ouvir ou de procurar o que ele falou. E então, isso eu chamo de o grande mérito de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro professor, porque ele desperta em nós o melhor e a busca para além dele. Então, parabéns, Frater. Vamos abrir aí para ver o que a Marina mandou? Vamos. Aqui eu tenho minha canetinha de fazer feitiços para anotar a minha variação do bolinho de luz. Sim. Né? Você segura, pode segurar aqui. O baralho. Os mistérios de Lúcifer, que acho que muito me representa. Né? A gente está onde não queriam que a gente estivesse. Então, momento merchan. E aqui é a imagem, né, que a Marina entendeu que me representa. Para quem não sabe,
esse é um dos esboços da Frida Harris para a Carta do Mago do Tarot de Thoth, né? Né? E como Thoth, ao mesmo tempo que é o deus da sabedoria oculta, também é o deus dos ladrões e dos mentirosos, eu me despeço pedindo que vocês descubram qual deles eu sou. Obrigado. Valeu, querido. Vocês acreditam que esse homem nos conduziu por alguns mistérios aqui? Esse frater, o Goya, ele nos conduziu por alguns mistérios, mas um dos maiores que ele pôde apresentar a mim e a mais alguns seletos foi nos levar à loja da Hello Kitty. É verdade, para comer um bolinho desse tamanho, desenhado. Eu acho que ele tem a foto ou o vídeo do dia, ou a Marina tem.